Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de abril e no Resumido 309, nostalgia do presente, você vai sentir saudades do agora. Ultra ricos e desplugados. Chegou a previsão de homicídios no pique Minority Report. A corrida para viver para sempre acelera com a IA. Os Estados Unidos, tem um pouquinho de Brasil e aiá. Cientistas ressuscitam lobo extinto e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A palavra nostalgia, ela veio no campo da medicina suíça no século XVII por um fenômeno que é a pessoa que, estando fora do seu país, quase morre porque não consegue voltar. Esse que você ouviu foi o filósofo e palestrante Mário Sérgio Cortella. Essa semana eu li um texto na newsletter do David Mattin que bateu. São questões que eu penso há algum tempo, mas ele envelopou essa história de um jeito que foi na mosca. Ele estava falando sobre a nostalgia e a saudade e como a gente muito em breve vai sentir saudade do agora. O que ele quis dizer com isso? Ele falou sobre a geração X, as pessoas que cresceram nos anos 80, nos anos 90, como sendo as últimas que cresceram num universo sem internet. Beleza, até aí não tem nenhuma novidade, isso já foi bastante falado. Mas o que ele trouxe e que eu não tinha pensado é que enquanto isso tudo acontecia, a gente não sabia que a gente era a última geração crescendo dessa forma. Ninguém sabia o que estava por vir aí pela frente, como a gente ia virar uma sociedade hiperconectada e com todos os benefícios e questões que isso iria trazer. A gente estava só vivendo aquele momento sem perceber o quão transformador ele era, ou melhor, o quanto ele ia ser transformado dali a muito pouco. Isso vale para a forma que a gente brincava, interagia com os amigos, como usava um telefone, o que significava jogar videogame, quanto tempo a gente passava numa tela, como eram as relações sociais, como tudo funcionava naquela época sem a gente saber. Uma vez eu li um outro texto que eu não lembro de quem é, que falava uma coisa parecida, que em algum momento da sua vida você faz uma coisa que você gosta muito pela última vez. Pode ser uma brincadeira, pode ser uma conversa com alguém, pode ser um programa que você gosta muito de fazer, um jogo que você gosta muito de jogar, mas um dia é a última vez que você faz aquilo, porque a gente não faz tudo para sempre. E você não percebe. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, você não sabe que foi a última vez que você fez aquela coisa que você gostava tanto. É um sentimento que tem relação com isso que o David Mattin fala, sobre você estar vivendo ali, crescendo como geração, numa última forma da sociedade funcionar sem saber que isso estava acontecendo. E a provocação que o texto faz é que a gente pode estar vivendo mais um desses momentos sem estar percebendo, ou talvez dessa vez todo mundo percebendo um pouco mais, que é essa transição para um mundo dominado por superinteligências, inteligências artificiais, que vão mudar a forma que a gente vive, que a gente se relaciona, que a gente trabalha, tudo. Basicamente, tudo vai ser transformado por isso. Se vai ser no nível que alguns entusiastas falam, ou vai ser tão catastrófico quanto algumas pessoas preocupadas alertam, a gente vai descobrir vivendo. Mas o fato é que está muito claro que as coisas vão mudar radicalmente nos próximos anos e muito rápido. E daqui a pouco a gente vai sentir saudade dessa época de agora. Talvez uma época em que a gente consuma tanto conteúdo online, mas esse conteúdo sendo criado por humanos e não conteúdos sintéticos. Talvez saudade de se organizar em redes sociais, saudade até de polarização e bate-boca, porque quando tudo estiver sendo filtrado, monitorado, mediado por robôs, a relação vai ficar diferente. A nossa relação com o texto, nossa relação com as imagens, nossa relação um com os outros, tem muita transformação vindo por aí. Então, é legal a gente pensar sobre isso, apreciar as coisas que a gente gosta do mundo como são hoje em dia, para a gente poder
lutar para manter as coisas que importam para a gente. Muitas vezes a gente é dominado pela tecnologia, ela passa por cima da gente, do nosso meio de vida, e não dá tempo nem de resistir, nem de adaptar. Foi um pouco assim com as redes sociais, né? Talvez dessa vez todo mundo com esse aprendizado já tenha mais repertório para se proteger do que está por vir. De qualquer forma, achei a provocação muito boa. Uma maneira de pensar, de observar o agora, né, enquanto a gente critica muita coisa que a gente está vivendo, que talvez não passe pela cabeça de muita gente, né? Que é para parar e pensar, opa, vai tudo mudar. Acho melhor eu prestar atenção em como as coisas estão acontecendo agora. Porque um exemplo que a gente vê é como os super ricos, os fundadores das Big Tech, têm uma relação bem diferente com a tecnologia do que a que eles esperam que o resto do planeta tenha. Tem vários relatos, desde Steve Jobs até o próprio Mark Zuckerberg, de pessoas que são envolvidas com tecnologia, que são fundadores dessas empresas e que não querem que os filhos, por exemplo, usem o tempo todo. Muitos deles não permitem os filhos terem celulares até uma idade de fim de adolescência, 16, 17 anos, ou então outros que matriculam os filhos em escolas que não têm tela. Isso faz pensar, né? Por que será que eles fazem as coisas dessa forma? E um outro traço que está ficando bem comum entre os ultra-ricos é adotar casas não inteligentes. Enquanto a gente vê em toda parte que os nossos utensílios vão ser inteligentes, que a geladeira vai saber a hora que a comida acabou, vai gerar uma lista de compras que vai ser comprada automaticamente na Amazon e coisas assim, o que a gente está vendo são os ultra-ricos, desligando a casa deles por vários receios, tanto de privacidade quanto de controle da casa que eles estão morando. Um dos motivos dessa transformação tem a ver com as interfaces, que são muito complexas. Vira mais uma coisa para você trabalhar dentro de casa. Você quer acender a luz, tem que pegar o celular, apertar um botão. Eu tenho um abajur com uma lâmpada inteligente, mas ela fica numa cor que eu ligo e desligo no interruptor, porque dá muito trabalho. Toda hora pegar o celular para ficar controlando isso. Era divertido no começo, depois virou só um saco. E isso é uma das demandas que está aparecendo para os designers de interiores nos Estados Unidos, que sejam trocados os interruptores inteligentes por interruptores manuais. Liga e desliga. Isso acaba custando muito dinheiro para reverter para uma coisa que é básica. As pessoas estão gastando $100 mil para trocar interruptor. Uma loucura pensar uma coisa dessa. E aí vai sendo valorizado também outros aspectos das casas não inteligentes, né? As dumb homes. Por exemplo, uma simplicidade no controle da temperatura. Em vez de você ter sistemas automatizados, climatizadores e tudo mais, você tem paredes, você tem acabamentos que são mais frescos ou mais quentes, dependendo da região. Uma coisa que era como os antepassados faziam, né? É engraçado ver voltar para esse lugar como se fosse uma grande novidade. Isso me dá um pouco de esperança em como a gente vai lidar com tecnologia. Eu falo aqui sempre isso, eu acho que vai ter uma saturação. Uma hora que vai ser, cara, eu não quero tudo automatizado não, eu quero resolver algumas coisas sozinho, eu quero pensar, eu não quero que aconteça automaticamente. E a gente vai começar a ter uma relação um pouco melhor com essa tecnologia toda, pelo menos eu espero. Até porque essa tecnologia toda tem uma tendência a ficar obsoleta bem rápido. Então as pessoas gastam uma fortuna para automatizar a casa e depois tem que ficar gastando sem parar. Então é uma questão financeira também. E tentando fazer uso dessa quantidade absurda de dados que são produzidos a todo momento por todos nós e monitorado, né? Tudo sendo arquivado, compilado e filtrado e estudado por sistemas, o Reino Unido está desenvolvendo uma ferramenta de previsão de homicídios, igualzinho ao Minority Report. Pega os dados que já estão disponíveis das pessoas, desde condenações criminais, a saúde mental, histórico de vício, tentativa de suicídio, autolesão, até situação em que a pessoa apareceu como vítima no sistema policial e, com base nessas informações, tentar entender quem é a pessoa mais propensa a se tornar um assassino. Vários grupos de direito civil já estão se manifestando contra isso, né? É um projeto que é distópico, é completamente invasivo e não tem nenhuma confiabilidade ainda para dizer que isso vai ser, de fato, vai acontecer. Inclusive, o projeto teve o nome modificado. Ele chamava Homicide Prediction Project, ou seja, Projeto de Previsão de Homicídio, e passou para Sharing Data to Improve Risk Assessment, ou compartilhamento de dados para melhorar o acesso a riscos. Com um nome mais complicado, mas o fim é o mesmo. Obviamente, esse tipo de dado desperta outras questões, né? Questão de gênero, de etnia, de viés desses sistemas, de como as pessoas estão sendo perfiladas nesses programas, de que maneira esses perfis são construídos. Então, isso dá margem para muito problema, para muita questão bem delicada.
é uma péssima ideia. A gente está muito longe de ter sistemas com esse tipo de precisão e é muito cedo para uma coisa assim. Eu não sei quando é que isso também vai deixar de ser cedo, né? Porque, a não ser que seja uma previsão 100% e você querer evitar uma tragédia, todo o resto acaba sendo uma certa suposição, né? Será que a gente vai viver num mundo em que a pessoa já nasce, já vai presa direto, já sabe que ela vai ser uma assassina? Como é que isso vai funcionar? Eu não sei nem direito qual é a ação que vai ser tomada a partir dessa informação. Essa pessoa já é excluída da sociedade, ela é educada para evitar que aquele crime aconteça. Eu não acredito em bola de cristal, né? A vida a gente vive vivendo, e eu acho que muitos desses sistemas de inteligência artificial, de tecnologia em geral, são muito fechados nos bancos de dados, como se tudo que tivesse ali fosse estático. Como se os dados fossem binários, 0 e 1, e não tivessem contexto, não tivessem condições, não tivessem alterações, não tivessem várias informações, vários vetores que modificam a leitura daquele dado. E é aí que cabe a nossa humanidade, a nossa capacidade de ler a nuance, de interpretar, de conseguir entender um dado para além do que aquele dado está gritando na sua cara naquele momento. Isso acho que está muito longe dessas inteligências artificiais ainda conseguirem. Eu falei no episódio passado sobre o estudo de inteligência artificial que prevê o que vai acontecer até 2027, é uma previsão bem sombria, porque eles acham que muito dessas coisas vão acontecer, esses sistemas vão estar tão potentes assim. Daqui a 2 anos a gente tem essa conversa de novo e descobre quem estava certo. Eu desconfio que vai ser eu. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. As a species, we accept our inevitable decay, decline, and death. Tem no Netflix um documentário chamado Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever, ou Não Morra, o Homem que Quer Viver para Sempre, que conta a história do Brian Johnson, que é um empreendedor de tecnologia muito rico, milionário, que está fazendo vários experimentos para tentar viver para sempre. Ele toma várias pílulas e terapias, usa o plasma sanguíneo do filho, e ele diz que ele reduziu a idade biológica dele em 5 anos desde que ele começou com essa rotina. Ele ficou famoso por conta desse monte de experimento que ele está fazendo com o próprio corpo, só que agora nos bastidores estão rolando várias confusões sobre os acordos de confidencialidade que ele exige que as pessoas que trabalham com ele assinem para poder trabalhar. Lá diz, inclusive, que ele pode aparecer nu na frente da pessoa e a pessoa não pode reclamar ou abrir nenhuma reclamação sobre assédio sexual que seja, e que ele vai falar várias besteiras, porque é parte do que ele está fazendo ali, do dia a dia dele, a pessoa tem que estar preparada para isso. Mas o motivo que eu estou falando desse documentário, que já é uma história maluca o suficiente, é que um futurista, eu acho esse nome muito engraçado, o Peter Diamandis, que é um cara bem conhecido, falou num podcast que quem quiser viver muito tempo, basta resistir até 2030. Por que ele está dizendo isso? Para ele, com os avanços de inteligência artificial e de tecnologia, a partir de 2030 a ciência vai ter encontrado solução para muitos problemas de saúde que a gente vive hoje e que não tem solução, ou não tem soluções ideais ou tão efetivas quanto se deseja, e que a tecnologia vai começar a avançar mais rápido do que o próprio envelhecimento. Então, segundo ele, a partir de 2030, conforme a pessoa for envelhecendo, vão surgir também soluções mais rápidas do que aquele envelhecimento. Ou seja, vão ter soluções para o envelhecimento que você nem atingiu ainda, ou que você vai conseguir evitar chegar àquele estágio de envelhecimento a partir desses procedimentos e técnicas e, sei lá, recursos, não sei nem como chamar isso. É uma visão quase distópica, né? Eu não sei ou é utópica, porque imagina quem não chegar até 2030 com saúde para poder usufruir disso, fora as pessoas que vão morrer antes dessa data. Ou o que vai significar para o mundo quando a gente tiver a cura para qualquer doença? Quando a gente não tiver mais esses problemas. A câncer, não tem. Toma uma pílula, toma um remédio, passa uma pomada, sei lá o que vão fazer. Que mundo é esse em que ninguém mais morre? Será que o mundo aguenta essa quantidade de gente aqui? Qual é o impacto disso para a vida, para o dia a dia? E uma das coisas que ele aponta como um dos caminhos é a edição genética, né? É você editar o seu próprio genoma, os seus próprios genes, para poder evitar ou destacar características que sejam necessárias. Eu acho que quem está nascendo hoje, ou quem é
criança, adolescente hoje vai estar num mundo tão diferente daqui a 30 anos. Eu estava escutando Bob Marley nesse final de semana e eu acho que se tivesse um show na vida que eu pudesse voltar no tempo para assistir é o Bob Marley. Eu acho que não tem nenhum outro show. Seria o Jorge Ben, que para mim é o maior músico da história de todos os tempos, mas ele eu tive a oportunidade de ouvir diversas vezes, de conhecer, de conversar, muito agradecido. Então o Jorge Ben eu cumpri, seria o Bob Marley. E esses dias eu pensei, olha, acho que daqui a pouco, daqui a 20 anos, a tecnologia vai estar num ponto que vai ter um tipo de simulação, né? Será que eu vou ver um show do Bob Marley? Ou passar por uma experiência simulada de um show do Bob Marley ainda nessa vida? Vai dar tempo de ver isso? Bom, se o camarada aí diz que até 2030 não tem mais doença, acho que ver o Bob Marley é fichinha, né? Aliás, pena que o Bob Marley não viveu tanto tempo para se beneficiar dessas coisas todas. Embora eu não sei nem se ele ia topar, né? Ele, como Rastafari, se recusou a tratar o câncer que ele teve no pé e acelerou a morte dele. Então talvez ele não topasse muito essa coisa de inteligência artificial, não. E falando em futuro e visões distópicas, o CEO da Shopify, que é uma empresa de venda online, de e-commerce, declarou que agora a empresa só vai contratar as pessoas que comprovadamente o trabalho não possa ser feito por uma inteligência artificial. Eu não sei em que mundo que ele tá, que já está substituindo gente dessa forma, porque para mim aqui, até onde eu uso, substituir alguém não dá. E como eu falo sempre, eu acho que não vai chegar a esse ponto. A gente sempre vai precisar de um humano com a sua especialidade monitorando aquele processo. Óbvio que algumas coisas podem ser automatizadas e aí sim vai acontecer dessa forma, mas eu acho que quando a gente fala de qualquer trabalho que envolva o mínimo de capacidade intelectual, ainda vai estar longe disso. Então ele está exigindo agora que as novas contratações só aconteçam se for comprovado que a IA não pode realizar a tarefa. Ele mandou um memorando interno para todos os funcionários. Olha que maravilha deve ser receber esse memorando se você faz um trabalho repetitivo. E ele disse, e aí sim essa parte eu acho mais relevante, que o uso adequado de IA vai entrar na avaliação de desempenho, porque para ele saber usar a inteligência artificial já é uma habilidade que todo mundo da empresa tem que ter. E nisso eu concordo. Eu acho que muito mais do que temer a inteligência artificial, a gente tem que aprender a usar. Porque você consegue adiantar e otimizar muito trabalho. Eu, por exemplo, com o trabalho do Resumido, que é completamente independente, né? O que tem de receita são dos ouvintes que colaboram no Catarse. Mas assim, eu sou um só. Eu tenho muito texto para resumir, eu tenho muita coisa para criar versões e adaptar para rede social ou para a newsletter e várias outras coisas. Eu consigo usar inteligência artificial para me ajudar no texto, para me ajudar a filtrar algumas coisas. Eu ainda tenho que ler o texto, eu ainda tenho que trabalhar em cima do resultado que vem, eu tenho que conseguir fazer aquela inteligência artificial gerar um texto que tem algum uso para mim, mesmo para trabalhar em cima. Aliás, alguém falou isso comigo esses dias, que eu devia fazer um curso escrevendo com IA. E eu tô pensando em fazer isso. Aliás, me manda uma mensagem nas redes sociais, @resumido.podcast, no Instagram, no Threads, no TikTok, ou então @urbe no Twitter, e tem também Bruno Natal no Blue Sky. Por algum lugar ali você me acha, ou tem um e-mail, brunonatal@resumido.cc, e me diz se você teria interesse num curso desse. Eu ficaria animado. Eu vou falar que eu já desenvolvi algumas técnicas que podem ser úteis para muita gente. Agora, o que eu temo ao oferecer um curso desse é a pessoa achar, vou fazer esse curso, vou apertar um botão, vai cuspir o texto que eu preciso. Não vai. Eu posso ensinar a pessoa como usar essas ferramentas para ter um resultado melhor que vai ser útil no dia a dia. Mas enfim, divaguei aqui, mas a mensagem principal do CEO da Shopify para mim é essa. As pessoas têm que aprender a usar IA. Isso aí já é ponto passivo, não tem mais para onde correr não. Agora, essa automatização completa, acelerada, também é motivo de preocupação. O professor Zico Colter, belo nome, né? Zico, da Carnegie Mellon e também membro do conselho da OpenAI, alertou que essa presença de agentes de IA no mundo real exige novas estratégias de segurança, uma abordagem diferente sobre como lidar com isso. Quando ele fala agentes de IA no mundo real, é o seguinte: agentes de IA que vão falar com outros agentes de IA para executar tarefas. O humano vai ficando cada vez mais distante do processo, se assim quiser, né? Se deixar dessa forma. E isso muda muito o grau de autonomia que esses sistemas têm, a capacidade que eles têm de agir no mundo, né? Uma coisa é você controlar um agente de IA, você dá uma tarefa e ele devolve a tarefa para um humano julgar se aquilo tá bom ou não, se vai ser aplicado. Outra coisa é um agente de IA gerar uma tarefa e ele passar isso para um outro agente de IA que vai gerar em cima do que esse primeiro agente criou. Você já começa a ter um fluxo de decisão, começa a ter um fluxo de informação, de ações
que o humano não está fazendo parte, que os robôs estão decidindo sozinhos. Acho que isso aí é a autonomia que todo mundo tem medo, porque vai saber o que ele vai decidir. E se tiver errado e ele tomar uma decisão errada em cadeia, qual é a repercussão disso? E mais do que isso, né? Mais do que você temer o uso dos agentes entre si ou individualmente, e esses agentes terem uma atuação ruim, uma preocupação maior agora ainda é com terceiros explorando esses agentes de IA, que pode até ser um outro agente de IA, mas estamos falando aqui de humano mesmo. Outros humanos explorarem essas vulnerabilidades para começar a negociar, colaborar, competir entre si, ou começar a gerar comportamento inesperado, e isso começa a gerar o desenvolvimento de outras formas de segurança, a necessidade de outras formas de segurança, de coordenação. Porque é isso, quando os agentes de IA têm acesso ao mundo real, ao mundo físico, eles podem ser alvo desses ataques, né? Ter exploração de software, exploração de vulnerabilidade e acabar sendo manipulado para vazar informação, para executar uma ação não desejada. Então é um momento muito delicado, assim, até onde esses agentes podem ir, e isso é uma preocupação já, que a gente está falando em surgimento desses agentes autônomos para o ano que vem, né? Alguns apontam que já vai começar a ter esse uso de maneira mais popularizada muito em breve. Então a gente tem que começar a pensar em como é esse futuro em que múltiplos agentes de IA agem entre si, representando usuários, em que a gente talvez tenha uma versão nossa digital para agir em nosso nome, baseado no conhecimento que a gente passou, mas não somos nós, né? Então, na própria OpenAI, eles querem que o avanço desses agentes de IA autônomos surjam junto com técnicas de segurança que deem conta dessa nova tarefa, porque é completamente diferente de tudo que a gente vive hoje em dia. Como eu ia dizendo no começo do programa, muito em breve a gente vai sentir saudade de hoje. Quando você olha para, sei lá, o estouro das .com, quando começou a internet, onde qualquer ideia, onde a pessoa que teve a ideia de registrar baby.com ficou milionária. Você olha para trás e fala, caraca, era tão fácil, né? Tudo era uma necessidade, tudo dava para fazer. E agora é um momento parecido. A gente vai olhar para esse momento e vai falar, caramba, naquela época, não tinha nem agente autônomo, estava tão fácil construir ferramentas, explorar oportunidades. A gente vai ver essa mudança acontecendo mais rápido, e tendo que se adaptar mais rápido. O que não é uma demanda lá muito pequena. E num outro vídeo que eu vi no Instagram, uma juíza entrou em conflito com um advogado pelo seguinte motivo. Ele gerou uma versão em IA dele próprio para representar ele no tribunal. Ele pediu autorização para a juíza para fazer isso, mas ele não foi claro que ele tem 74 anos e que ele ia usar uma versão IA de um jovem falando em nome dele. A juíza ficou revoltada, porque ela não foi avisada que seria assim, isso era uma distorção, né? Estava criando um novo personagem que não era ele, não era nem uma versão dele, e nem era assim que ele disse que ele tinha dito que queria usar. Mas o mais importante que ela fala é que ele estava usando uma imagem alterada em inteligência artificial, uma imagem que não correspondia à realidade, numa corte, sem ter pedido nenhuma autorização, e que isso era muito grave, porque esses são os riscos que a gente está falando com essas transformações, esse tipo de uso. E quando um advogado de 74 anos, né, com bastante experiência, acha que ele pode simplesmente, numa corte, apresentar uma IA para ser a pessoa dele, como se isso não fosse ter nenhuma consequência na percepção que os jurados podem ter dele, de uma pessoa talvez... Não é nem a questão só da idade, pode ser a questão da habilidade tecnológica ser impressionante e isso mudar a percepção do argumento dele do ponto de vista dos jurados. Assim, envolve tanta questão que uma besteira dessa, aparentemente, né, o cara aparecer ali com a versão dele gerada em IA, já abre esse nível de discussão. É mais ou menos um agente de IA. Não é exatamente isso porque não é autônomo, mas ele botou uma personificação que não era real. E a gente vai ver isso acontecer numa escala muito maior quando for um agente de IA tomando as decisões e a atitude por conta própria. O futuro vai ser muito doido, cara. Eu fico curioso pra ver o que vai vir. Tomara que dê certo. Acho que tem muita coisa boa que pode acontecer. Tipo o Bob Marley tocando de novo. Focar nisso. Bob Marley tocando de novo. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. I want to wear Nikes. I don't want to make them shits. What the fuck are you doing? Stop trying to give us Chinese jobs. Tem um termo que eu acho que eu cunhei, que eu falo muito com os meus amigos que moram nos Estados Unidos, que é a brasilificação dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? São comportamentos e situações nos Estados Unidos que
remetem muito ao Brasil e que antigamente eram impensáveis de acontecer lá. E os exemplos são bem diversos e até meio bobos. Alguns usos de cheque pré-datado, produto trancado em loja por conta de roubo, aumento da população em situação de rua, inflação crescente, sensação de decadência social. São vários pequenos aspectos do dia a dia que não eram presentes na vida dos americanos, que agora é. Isso lembra muito o Brasil e me lembra muito aquela máxima, né? O Brasil é o país do futuro. Será que, na verdade, isso não queria dizer que o Brasil, no futuro, iria prosperar e queria dizer que, olha, o Brasil é o país do futuro, vocês vão ficar como a gente, com as questões que a gente tem? Pode ser que seja verdade. A gente está vendo o mundo passar por um rearranjo, né? Talvez o fim da globalização, o isolamento dos países. Isso tudo vai ter um impacto muito grande em como a gente vive. E eu tenho seguido a seguinte filosofia: se você acha que está entendendo o que está acontecendo agora, é porque você não está entendendo nada. Então eu nem me proponho a falar muito dessas questões macroeconômicas e geopolíticas que envolvem esse novo cenário que está se desenhando, mas eu gosto de acompanhar quem fala sobre isso e eu gosto de ver como o humor se manifesta. E resgataram uma piada do Dave Chappelle, que é um comediante muito polêmico dos Estados Unidos, um stand-up dele, em que ele falava que, ó, não quero emprego asiático de volta, nenhum americano quer não precisa trazer. Eu não quero trabalhar 18 horas aparafusando o iPhone, ninguém quer esse salário, e se pagar o salário que o americano quer, o iPhone vai custar $9.000, então não precisa trazer isso não. E ele tem um ponto aí. Tem um documentário que eu gosto muito, foi indicado ao Oscar até, produzido pelo Barack e pela Michelle Obama, chamado American Factory, tá no Netflix, que retrata a chegada de uma empresa chinesa nos Estados Unidos para lidar com americanos como a mão de obra, como a força de trabalho daquela fábrica. E o filme mostra o conflito cultural entre os chineses e os americanos, a ética de trabalho, a forma de trabalho, as exigências que os americanos fazem, como os chineses veem isso, e já mostra ali como essa relação não é tão fácil. E não vai ser tão fácil, e não vai ser mais fácil se ela for também mediada só por americanos, porque simplesmente os Estados Unidos não operam dessa forma mais, né? É mais barato produzir fora, sempre foi, né? Até aqui. Então a gente vai ver algumas transformações aí. O Washington Post fez uma reportagem com dicas do que o americano deveria comprar antes que as tarifas entrem em efeito. E aí fala de eletrônicos que são fabricados na China, no Vietnã, laptop, smartphone, videogame, bicicleta elétrica, até roupa que é produzida na Ásia. E os americanos, então, deveriam aproveitar os preços atuais, porque a previsão é que os laptops aumentem 80%, que os produtos da Apple aumentem 50%, inclusive o Switch 2, o videogame da Nintendo, que ia ter a pré-venda iniciada essa semana, na quarta-feira, teve essa pré-venda suspensa, porque eles não conseguem ter uma clareza do preço. Já tinha sido anunciado o preço do Switch 2, vai custar $450, $150 a mais do que o modelo original, o primeiro Switch 1, que foi lançado há 7 anos, já é um baita aumento, e mesmo assim eles não têm segurança de fazer a pré-venda nesse valor, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então o que a gente está vendo é uma mudança brutal das relações exteriores entre os países e como isso vai afetar o dia a dia de todo mundo. Não bastasse a inteligência artificial com todas as interrogações que trazem, a gente ganha mais essa camada de incerteza sobre como as coisas vão operar daqui para frente, né? Pode ser o fim da globalização, pode ser o início de um período em que os países vão se retrair e olhar mais para o mercado interno e depender menos dos externos, e isso vai gerar alta de preço, enfim. É tudo muito confuso, a gente tem que esperar e observar o que vai vir por aí, e especialmente no tema aqui do resumido, eu fico esperando o que vai acontecer com as Big Tech. Como isso vai afetar principalmente as que não produzem hardware, né? Que não produzem aparelhos, equipamentos, como é o caso da Meta, como é o caso, né, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, ou o TikTok. Essas empresas que dependem da transação global, né? Que está a presença mundial desses produtos. Como isso pode sofrer nesse novo cenário? Como esses produtos vão ser taxados? Como isso pode reduzir o poder dessas empresas fora dos Estados Unidos? É um rearranjo de tabuleiro gigantesco. Essa semana vai ter mais notícia, vai ter mais novidade. Como diz aquele meme do labrador no fundo colorido, não dá para saber o que vem por aí. E a plataforma Vimeo anunciou o Vimeo Streaming, um serviço que vai permitir qualquer criador de conteúdo lançar o seu próprio serviço de streaming com assinatura, tipo um Netflix pessoal de cada criador. A ideia é oferecer planos de assinatura, venda de produto, proteção contra a pirataria, ter os dados analíticos todos para ajudar o criador, e assim cada um ser o dono do seu próprio Netflix.
O Vimeo está enxergando uma oportunidade a partir da reclamação dos usuários, dos criadores, em relação ao TikTok, ao YouTube, que dão muita visibilidade, mas não dá muito controle da receita direta. Já tem plataformas como Dropout, de comédia, que usa ferramentas do Vimeo com sucesso. E assim, o Vimeo quer virar uma alternativa profissional para os criadores de vídeo. Alguém vai conseguir assinar mais um streaming? Ou pior, vai conseguir assistir mais um? Vamos ver, fiquei curioso ver onde isso vai parar. Essa notícia é da semana passada, mas ainda vale comentar que a empresa Colossal Biosciences, que é uma empresa que usa DNA extraído de fósseis para tentar ressuscitar, de certa forma, espécies extintas. Eles conseguiram agora o primeiro caso de sucesso com um tipo de lobo que estava extinto há 13 mil anos, um lobo que ficou bem famoso na série Game of Thrones, e é uma técnica que eles chamam de de-extinção. Eles extraíram o DNA dos fósseis, editaram 20 genes do lobo cinzento moderno para incluir as características mais marcantes dessa espécie extinta. Então, de certa forma, não é bem ressuscitar aquele lobo, é adaptar no que existe para poder chegar próximo do que era. Eles querem fazer, inclusive, isso com o mamute a partir do elefante, mas mamute não é elefante, né? Então vai ficar próximo. Mas é insano você pensar que você consiga chegar tão próximo de criar um animal que está extinto há 13 mil anos. Pensa nisso, junto com o que eu falei mais cedo sobre as técnicas de medicina para as pessoas viverem mais tempo. Olha, a gente vai estar num mundo muito maluco daqui a 20 anos, hein? E pensar que Jurassic Park parecia uma loucura completa, né? Aliás, vai sair um Jurassic Park bem esse ano, com a Scarlett Johansson. Tô até curioso qual vai ser a interpretação do Jurassic Park pelas novas gerações, né? Porque daqui a pouco virou verdade. E semana passada, em Las Vegas, teve o Google Cloud Next, o evento em que a Google faz vários anúncios e o foco foi em IA. Basicamente, IA para tudo. Eu não vou falar aqui no episódio sobre isso. Se você quiser saber mais um pouco, vai estar na newsletter dessa semana, o Futuro Explicado. É só você visitar resumido.cc/newsletter e assinar para receber semanalmente no seu inbox mais notícias de tecnologia, coisas que eu não comento aqui no episódio. Assina lá que é grátis. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Olha aí, vivi para falar do Alok aqui no Resumido. E o motivo é a apresentação do Alok no Coachella. Ele apareceu com uma blusa onde você lia Keep Art Human, ou Mantenha a Arte Humana. E para materializar esse pedido, em vez de usar telão, pirotecnia, ele usou um grupo de dançarinos que funcionavam como se fosse um telão, como se fossem pixels, na frente dele, com coreografias que iam desenhando ali, criando padrões na frente dele enquanto ele tocava. Fez muito sucesso, vale a pena ver o vídeo que mostra um pouco e deixar aqui os parabéns pro Fabião, que é um grande amigo que é responsável por essa parte visual do Alok. Confere lá, vou botar no resumido.cc o vídeo, junto com todos os links que eu comentei aqui nesse episódio. Visita lá. J'ai dans le creux de la bague, là. De chez Creux de la Bague. Ah, il est parfait, hein? C'est ce que je te dis. On se connaît? Banger é uma comédia francesa, tá na Netflix, dirigida pelo Soul Me, que ficou muito conhecido pelos clipes do Justice, do Kanye West, do Kid Cudi, do MGMT no início dos anos 2000. E o filme estrela o Vincent Cassel no papel de um DJ decadente que vê uma chance de redenção quando ele é recrutado pela polícia para se infiltrar no círculo do DJ rival. E eu cheguei nesse filme depois de um post sobre a trilha sonora e descobri que foi composta pelo duo Too Many DJs, os belgas que fazem a melhor pista da paróquia. Eu sou muito fã deles. Cada faixa do filme foi criada para cada uma das cenas e ficou muito bom, como sempre, como é a cara do Too Many DJs. Então, se você não quiser ver o filme, fica só ouvindo a trilha que já vai valer a pena. Depois de 16 anos parado, a banda carioca Mop Top ressurgiu com o single Last Time, e agora cantando só em inglês. A faixa é um reencontro dos integrantes da banda, Gabriel Marques, Rodrigo Cury, Daniel Campos, Mário Mamed. Trabalhei com eles lá atrás, fiz um faking-off pra eles. Meu comentário ficou muito engraçado. E eles estão nessa mesma pegada indie rock, que eu acho que vai estar começando a ressurgir, né? O pessoal tá ficando com saudade de guitarra.
As influências de Strokes e Franz Ferdinand seguem lá, mas eu achei que agora eles estão muito mais num caminho de Tom Petty, War on Drugs e coisas assim. Eles estão prometendo um show no Brasil, em São Paulo por enquanto apenas, e vamos esperar se vai ter mais coisa. O Gabriel hoje em dia trabalha na Amazon. A gente ficou de marcar uma entrevista aqui pro episódio, acabou desencontrando. E eu vou chamar o Gabriel um dia aqui pra falar um pouco sobre a transição de músico pra funcionário de Big Tech, como isso aí mudou a visão dele da música e da indústria da música, mais precisamente, né? Por enquanto só saiu o single, é esperar o disco inteiro e o show, quem sabe. Nesse episódio você ficou sabendo que vamos sentir saudades do agora antes que a IA mude tudo. Que os milionários estão fugindo da tecnologia e desplugando as suas mansões, que algoritmos britânicos tentam adivinhar quem vai ser o próximo assassino, que futuristas apostam que basta sobreviver até 2030 para se viver muito mais, que o Shopify só contrata se ficar provado que os robôs não podem fazer o trabalho, que o Brasil virou modelo para os Estados Unidos, que cientistas trouxeram de volta o lobo pré-histórico e muito mais. Como sempre, se você chegou até aqui, é a hora do meu pedido. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. Posta no seu stories, no WhatsApp, manda por e-mail. Quanto mais gente ouvindo, mais chances tem do Resumido continuar adiante. É muito importante isso, você me ajuda muito. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Eu te agradeço demais. Se você já fez, obrigado duplo, mas faz de novo. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter do Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e o design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.